Ok, senhores, vamos lá, segunda parte da nossa revisão geral para o TRF-1, tá? Impedimento do juiz. Vou listar aqui para os senhores as hipóteses de impedimento e depois vou listar as hipóteses de suspeição, porque é bastante explorado na prova. O juiz, ele tem incompatibilidade do juiz. O juiz, para atuar na causa, ele tem que ser imparcial, concorda? O juiz, ele tem que ser imparcial. Tem que ter investidura, ou seja, tem que ingressar no cargo de juiz através de concurso público de provas e títulos, com a participação do OAB, com 3 anos de atividade jurídica, aqueles requisitos que a Constituição Federal determina. O juiz, ele tem que ser imparcial e o juiz tem que ser competente. Não basta ter investido no cargo. Pode um juiz federal, lá de Tocantins, querer exercer a função jurisdicional na cidade de Cuiabá? Não pode. Não pode porque ele não tem competência, tá bom? Pode um juiz que foi delegado no passado, que investigou o Marciano por contrabando e passou no concurso, o juiz, quando era delegado, investigou o Marciano por contrabando, depois o juiz passou no concurso, por ironia do destino, ele recebe o processo, agora ação penal, contra o réu Marciano. Ele não pode, porque ele está incompatível, mais especificamente, ele está impedido. Quais as hipóteses de impedimento, então? Olha aqui, senhores. Se o juiz ou seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, tiver funcionado como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, ou auxiliar de justiça ou perito. Senhores e senhoras, o juiz ele tem um vínculo com o processo, ele tem um vínculo com os fatos, não com a pessoa, porque vínculo com a pessoa é subjetivo e aí é suspeição. Ele tem objetivamente um vínculo com o processo, porque lá atrás ele foi advogado desse caso, lá atrás ele foi, então, defensor, lá atrás ele foi advogado, lá atrás ele atuou como Ministério Público, e agora ele passou para juiz. Lá atrás ele foi oficial de justiça, lá atrás ele periciou esse caso. Ele não pode. Você era perito, fez a perícia num tráfico de drogas, numa substância entorpecente. Você estudou, passou para o concurso e agora está lá como juiz federal, cai esse processo na sua mão. Você não pode, porque você está impedido. Você funcionou lá atrás. Tiver funcionado no passado, como uma dessas funções, você está impedido e não suspeito. Cuidado. Qual outra hipótese de suspeição? Se o juiz já tiver sido testemunha no caso. Claro, se você foi testemunha desse crime lá no inquérito policial, você não pode julgar o caso. Agora, cuidado. Não é se o juiz foi testemunha do réu em qualquer situação. Como assim? Imagina que você é juiz, eu, Marciano, você é juiz. Você foi testemunha minha numa ação trabalhista. Você foi testemunha numa ação trabalhista porque você sempre ia no mercado e me via lá trabalhando. Um dia eu entrei com uma ação contra o mercado está negando que eu trabalhei lá, eu chego e falo, o senhor lembra que o senhor fazia compra aqui? Sim, o senhor pode ser minha testemunha? Só para dizer que o senhor me via aqui. Sim, claro. Então você, juiz, funcionou como testemunha do Marciano, lá no processo trabalhista, tá bom? O Marciano pratica um roubo. O Marciano pratica um furto na Caixa Econômica Federal, para ser mais específico, competência da Justiça Federal. Coincidentemente, cai o processo para você. Você está impedido porque você foi testemunha do Marciano? Não! Você não foi testemunha no caso. Furto contra a Caixa, você foi testemunha num outro caso. Cuidado com isso, tá bom? Se o juiz já tiver atuado em outra instância, no caso, pronunciando-se de fato e de direito. Como assim? Os senhores sabem que o Poder Judiciário, ele funciona por instância. Primeira instância, Justiça Federal, Juiz Federal. Segunda instância, Tribunal Regional Federal, STJ, STF. Muito bem, você é juiz federal, você deu uma busca e apreensão num determinado fato. Depois você foi promovido para desembargador do TRF. Eu,
que tive a busca e apreensão, determinado por você, juiz federal, fui condenado, recorri para o TRF. Você não pode participar do julgamento, porque você já atuou em outra instância e deu uma decisão, analisou o direito, ou analisou o fato. Agora, cuidado. Se tiver só atuado, não analisando questão de fato ou de direito, entrando no mérito, vamos dizer assim, ainda que indiretamente, você não está impedido? Não. Imagina que você é juiz federal, está substituindo o seu colega, que ficou afastado por uma semana, e você deu um despacho. Intime-se o advogado para manifestar sobre o laudo juntado aos autos. Você não deu nenhuma, não adentrou no direito para dizer se não adentrou no mérito e nem analisou o fato. Você deu um despacho de impulsionamento. Você impulsionou o processo. Você atuou na outra instância? Sim. Aí você foi promovido para desembargador. Você pode atuar no processo? Pode! Porque foi um mero despacho ordinatório, tá bom? Cuidado com isso, tem pegadinha nisso aí, tá? Não basta ter atuado na outra instância, tem que ter atuado no caso, naquele caso, e pronunciando sobre matéria de direito ou matéria de fato. Outra hipótese de impedimento: se o juiz ou seu cônjuge ou parente consanguíneo, afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Professor, que putaria é essa de terceiro grau? O que é esse negócio de terceiro grau? Terceiro grau morre no sobrinho, no tio, tá certo? Lá no colateral, sobrinho, tio, cunhado é segundo grau, cuidado. Então, se o juiz ou seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Senhores, claro. Imagina você, juiz, julgando o seu cunhado. Coitado dele, cara. Coitado dele. Ora, o juiz, ele tem que ser imparcial. O que é o juiz imparcial? Você é juiz federal. Aqui do lado tem o Ministério Público Federal, aqui tem o réu. Você não pode nem estar desse lado e nem estar desse lado. Você tem que ser imparcial, equidistante. O réu é seu cunhado. Você não pode julgar, porque coitado dele, cara, você vai condenar. Imagina se a ré, sua sogra, era tudo que você sonhava é pegar sua sogra de ré, você juiz federal. Você não pode, você está impedido. Por quê? Porque evidentemente que você vai condenar a sua sogra. Você não vai condenar a sua sogra só se você for maluco, porque eu condenaria, não é? Estou brincando. Então você está impedido de atuar no caso, tá bom? Você não pode atuar no caso em que sua esposa, seu cunhado, seu tio, seu sobrinho, seu pai, sua mãe, seu filho, é réu ou vítima, cara. Tá bom? Ou se tiver, for parte ou diretamente interessado no feito. Opa, para aí. Que negócio é diretamente interessado no feito? Dá um exemplo, professor. Vou te dar um exemplo. Ó, você é juiz. A sua esposa tem um supermercado. É proibido sua esposa ter supermercado? Não, era dona do supermercado, pô. E eu trabalho no supermercado da sua esposa. Tá bom? Tá bom. Eu vou fazer uma entrega de uma compra, atropelo uma pessoa na faixa de pedestre. Eu vou responder pelo crime de homicídio de trânsito. Eu vou responder. Mas se fique esperto, empresa da sua esposa. Porque a família vai entrar com a indenização não contra mim, que não tem direito, que sou motorista. Vai entrar contra você. Entendeu? Ora, então, para aí, ó. Ô, juiz, você não pode julgar o Marciano num homicídio de trânsito, porque a sua esposa, o seu cônjuge, é diretamente interessado no feito. Por que é diretamente interessado no feito? Porque se absolver o Marciano, dizendo que foi culpa exclusiva da vítima, a vítima que pulou em frente do carro, não vai ter o mercado, não vai pagar a indenização. Seu cônjuge, sua esposa, tem interesse no feito, está impedido. E o artigo 253 diz o seguinte: nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Como assim? Senhores, aqui, ó, juiz federal, juiz singular, ele decide sozinho. Agora, no TRF, não é juiz singular, é colegiado. Uma sentença no TRF, que se chama acórdão, o julgamento no TRF, melhor dizendo, ele é feito por um grupo de desembargadores. No mínimo 3.
Tá bom? Tá bom. Aí tá você, seu pai, você é desembargador, sua irmã é desembargadora e sua cunhada é desembargadora. Vocês não podem junto julgarem. Por quê? Porque um pode influenciar o outro. É isso. Tá bom? E agora os casos de suspeição. Suspeição é o vínculo do juiz com uma das partes. Suspeição não é o vínculo do juiz com o fato. Porque se o juiz foi perito, ele está vinculado ao fato. Se o juiz já atuou lá no passado, ou então se a esposa dele, ou qualquer um daqueles parentes até o 3º grau, já atuou lá no passado como delegado, defensor, advogado, perito, ou auxiliar de justiça, ele tem um vínculo com o processo. Se o juiz for parte, ou qualquer um daqueles parentes dele no processo, como é que ele vai julgar ele mesmo? Como é que ele vai julgar a esposa dele? Tem um vínculo com o processo. Agora, se o juiz for inimigo capital das partes, se for amigo íntimo, se ele aconselhou, se ele for credor, se ele for devedor, já não é impedimento, é suspeição. Ele tem um vínculo com as pessoas, com as partes. É subjetivo, e aí é suspeição. Quais as hipóteses de suspeição, então? Quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo capital. Faltou aqui. Quando for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Claro, senhores. O juiz vai julgar o cara que é padrinho do filho dele. Não pode, é amigo íntimo. O juiz vai julgar o cara que tem uma desavença com ele por causa de uma namorada lá do passado, sei lá. E que são inimigo capital. Não pode. Tá bom? Ele está suspeito e não impedido. Agora, a inimizade deve partir do juiz. Como assim? Ó? Você é juiz, eu sou o réu. Tá bom? Você é juiz, eu sou o réu. E eu falo assim para as pessoas, eu não posso nem ver esse juiz que meu sangue ferve. Opa, para aí, pô. Então, quem que é inimigo de quem aqui, cara? Ó, de um lado eu tenho o Ministério Público Federal, do outro lado está eu e você, juiz federal aqui. A inimizade que causa a suspeição tem que ser do juiz para as partes, o réu ou até mesmo a vítima. Tá bom? E não daqui para lá. Ó, o juiz fala, eu não posso nem ver esse réu, cara. Já meu sangue ferve. Parece que o juiz tem, o corpo dele é uma chaleira. Que só de ver o réu, o sangue dele ferve. Ih, cara, então você é inimigo capital. Você não pode. Agora, e se for o contrário? O juiz não tem nada a ver contra o réu, coitado. Não tem nada contra o réu. Até gosta do réu, mas o réu fala assim, ó, cara, desde a infância, meu sangue ferve quando eu vejo esse cara. Então é você que é inimigo capital dele, e não ele de você. O juiz não está suspeito, porque a inimizade deve partir do juiz e não do réu. Tá bom? Tá? Outra situação. Cuidado. Quem injuriar o juiz não pode alegar suspeição. Claro, senhores. O que acontece com o réu? O réu cai na vara de um juiz lá, que é linha dura. E aí o réu fala para o advogado, como é que a gente faz para tirar esse juiz? Vamos ficar provocando ele nas redes sociais, ó. Vamos ficar provocando ele no Face, nas redes sociais, até ele ficar putinho e virar nosso inimigo. Ih, se ferrou. Por quê? Porque você injuriou, você provocou, não pode alegar suspeição. Outra hipótese de suspeição. Se o juiz, seu cônjuge, ascendente ou descendente, e para no descendente, não tem negócio de até o 3º grau. Se o juiz, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Não pode. Como assim? Dá um exemplo, professor. Estiver respondendo o processo por fato análogo e o caráter é controvertido, o caráter criminoso. Sim, senhores. Pessoal, o cara que está em alta velocidade no trânsito, ele está com a velocidade acima do permitido. Não vamos falar em alta. Está com a velocidade acima da permitida. Mata alguém. Ele praticou homicídio culposo ou homicídio doloso? Provavelmente, você falou, homicídio doloso, dolo eventual. Mas provavelmente você pode ter pensado, um homicídio culposo. Ele não teve a intenção. Foi uma negligência por parte dele. Não observou a regra, que era a velocidade. Senhores, é um caráter controvertido, pô.
Se você botar 50 pessoas, pode ser que 40 achem que é doloso, porque é dolo eventual, mas pode ser que também tem uma parte aí que acha que é culposo. Opa, você é juiz. O Marciano está respondendo por homicídio de trânsito. Cai na sua vara. Coincidentemente, o seu filho também tem um homicídio de trânsito na mesma circunstância, que está na outra vara. Senhores, você não pode, apesar de você não estar julgando o seu filho, você está julgando o Marciano. Só que veja bem, você tem o interesse de fazer um precedente. Você vai jogar para o homicídio culposo aqui, para o seu colega lá, talvez até mesmo basear no entendimento jurisdicional do colega tal, e dar um homicídio culposo para o seu filho. Opa, se o juiz, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato semelhante, análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Porque se não tiver controvérsia, não tem nada a ver, tá bom? Se o juiz, seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, até o 3º grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Como assim, professor? Dá um exemplo. Troca de favores. Você é juiz. Eu sou juíza. Você é juiz. Eu sou juiz. Tá bom? Nós dois somos juiz. Tá? Então, olha só. Se o juiz, seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, até o 3º grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tiver de ser julgado por qualquer das partes. Vamos fazer o melhor. Você não é juiz, você é desembargador. Então, eu sou juiz federal, você está no TRF como desembargador. Tá bom? Tá? Aqui, ó, juiz federal e TRF. Eu, Marciano, juiz federal, estou respondendo um processo aqui por venda de sentença. Ih, caraca, meu! Estou respondendo um processo por venda de sentença. Eu sou juiz federal, estou respondendo um processo aqui, porque o juiz federal responde no TRF, artigo 108 da CF, lembra disso? E estou respondendo aqui. Coincidentemente, e quem que é o relator aqui? Aqui o relator é o doutor Pedro, desembargador Pedro. Tá bom? Você, Pedro, está aqui. Tá bom. Eu, juiz federal, respondendo aqui, você, Pedro, está com o meu processo. Ih, Pedro, o seu filho, o João, praticou um estelionato. E caiu, um estelionato contra a Caixa Econômica Federal, e caiu na minha vara. Caiu aqui, então. Senhores, olha só. Ô Pedro, me ajuda aí que eu te ajudo aqui com o seu filho, pô. Me ajuda aí que eu te ajudo aqui. E não pode, cara. Não pode estar suspeito, porque, ó, troca de favores. Você, se me... Ó, eu absolvo o seu filho. Automaticamente você vai ter um sentimento de gratidão por mim e vai, provavelmente, me absolver da venda de sentença. Suspeito, tá bom? Não é impedido, suspeito, tá? Se tiver aconselhado qualquer das partes, claro, você é juiz federal, eu estou numa festa de aniversário, eu chego, e aí, doutor, o que o senhor acha aí? Eu caí aí com 10 maços de cigarro. O que o senhor acha? É contrabando, não é? Não dá para pedir um negócio aí de insignificância, tal, pedir para lá, e você me aconselha. Você não pode mais, tá bom? Porque se você deu conselho para qualquer das partes, para o réu, para a vítima e tal, você não pode atuar no processo, porque você já está vinculado com aquela pessoa. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Claro, senhor. Como é que você, juiz, que é curador de uma pessoa, vai julgar o processo envolvendo aquela pessoa? Tem interesse aí, não pode, tá bom? Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo, apesar de que juiz não pode ser administrador, nosso CPP é velho, ainda coloca administrador, mas o juiz pode ser sócio, pode ser acionista? Pode, ora. Se ele for sócio, acionista de sociedade com interesse no processo, ele está suspeito, tá bom? Por quê? Porque tem interesse financeiro. Pode até ser que não seja parte, mas tem interesse, tá? Aí está suspeito. Senhores, então, falamos das hipóteses de suspeição e impedimento. Vamos às questões, então? Aqui, ó. Com relação à questão de processo...
Questões e processos incidentes analisa o item seguinte, vamos lá. Não poderá ser arguida a suspeição dos intérpretes. Não poderá ser arguida a suspeição dos intérpretes? Claro que pode. O intérprete, senhor, é serventuário da justiça também. Ele está, de certa forma, está prestando um serviço ali. O intérprete não pode atuar se o réu tiver uma relação de parentesco até o 3º grau com ele. Não pode ser intérprete num caso em que a vítima, o réu, é sogro, sogra, pai, filho ou até tio. Então, falso, poderá ser. Não poderá ser arguida a suspeição dos funcionários da justiça. Claro que pode, você é oficial de justiça, você pode citar a sua própria esposa? Não, porque você está impedido. Você pode, você, oficial de justiça, você é inimigo capital do réu. Você pode fazer a citação? Não, você está suspeito. Não poderá ser arguida a suspeição do órgão do Ministério Público. Claro que pode. As mesmas regras de suspeição também se aplicam ao Ministério Público. Não poderá ser arguida a suspeição das autoridades policiais nos atos do inquérito. Verdadeiro. Não pode arguir suspeição de delegado. Ele pode até se dar por suspeito, mas não há previsão para arguir suspeição de delegado. Não, como assim, professor? E se o delegado for inimigo capital do investigado? Não pode arguir a suspeição, não tem previsão legal. Não poderá ser arguida a suspeição dos peritos? Pode sim. Ora, você é perito da Polícia Federal. Você não pode fazer uma perícia num tráfico de droga internacional se o preso, se o autor do fato for uma das pessoas ligada a você até o 3º grau, inclusive. Tá bom? No que se refere à atuação do juiz, Ministério Público, acusado, defensor, assistente, auxiliar de justiça, aos atos de terceiro, assinale a opção correta. Na verdade, vamos transformar, vamos adaptar. Diga verdadeiro ou falso. Dados os princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, não se aplicam ao Ministério Público as prescrições relativas à suspeição e impedimento do juiz. Falso! As mesmas regras de impedimento e suspeição do juiz se aplicam ao Ministério Público, tá bom? Acerca do juiz MP, acusado, defensor, auxiliar de justiça, assistente, assinale a opção correta, digo verdadeiro ou falso. O promotor poderá atuar em processo no qual o juiz da causa seja seu cunhado. Nem pensar, nem pensar. Como assim? Olha aqui, ó. Ministério Público, réu, juiz. O promotor é cunhado do juiz. Não pode, cara. As mesmas regras de suspeição e impedimento aplica-se ao promotor. Neste caso, ele está impedido. Não suspeito, impedido. Tá bom? Não pode atuar. Em consonância com a doutrina majoritária, diga verdadeiro ou falso. A impossibilidade de identificação do acusado pelo seu verdadeiro nome ou por outros qualificativos que formalmente o individualiza impede a propositura da ação penal, mesmo que certa identidade física do autor da infração penal. Falso! Isso é uma questão sobre o acusado. Tem lá para você no edital, acusado. Senhores, falta de nome completo. Imagina que você, da Polícia Federal, está investigando o Marciano foi intimado para ir na Polícia Federal prestar esclarecimento, não fui, você tocou uma qualificação indireta, mas não sabe o nome completo, tal, mas tem lá apelido, Marciano, vulgo bonitão, residente na rua tal. Beleza. O juiz federal fala, não vou aceitar porque não tem nome completo. Não. No dia da audiência, o Marciano vai ser interrogado e vai ter a oportunidade de esclarecer a sua identificação. Então, a falta de dados, qualificação completa, RG, CPF, não. O nome completo, filiação, não impede. Mas, professor, e o princípio da intranscendência, que a acusação não pode passar da pessoa do acusado? Opa, não tem nada a ver com isso aqui. Ó. Você pode identificar o sujeito apenas por apelido, desde que tenha condições de identificar. Tá? O problema é seu, Ministério Público. Você tem que identificar o cara, mesmo que seja por apelido. Então, falso. Em consonância com a doutrina majoritária, Piri Parará, diga, o réu pode atuar no mesmo processo como assistente da acusação, do início da ação penal até seu trânsito em julgado, desde que autorizado pelo representante do parquê, Ministério Público. Falso. Essa é uma questão sobre assistente de acusação. O que é o assistente da acusação? Primeira coisa,
Quando é cabível assistente de acusação? Em ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada. O que é o assistente de acusação? Quem é o assistente de acusação? É a vítima, ou seu representante legal, ou CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, em caso da morte da vítima. Você quer ver? Eu pratiquei um roubo contra você. Você falou, contratou um advogado, cara, eu quero acompanhar esse processo de perto, que eu quero ver o Marciano condenado. Então, você, vítima, no processo, você vai ser assistente da acusação. E se você faleceu? O seu cônjuge, ascendente, descendente, irmão. E se você for menor? O seu representante legal. Agora, senhores, a questão pergunta, e o réu, o corréu, e o partícipe? Pode ser assistente de acusação? Eu e você estamos sendo acusados de furtar a Caixa Econômica Federal. Você sabe que eu sou o autor, então se você sair fora, só sobra para mim. Você quer habilitar, você quer ser o assistente do Ministério Público. Mas como você vai ser assistente se você é réu igual a mim? Você pode ser até delator, você pode ser colaborador, tudo mais, menos assistente. Corréu, ou seja, réu, partícipe, não pode ser assistente da acusação. Cuidado com assistente. Quando que admite, é possível assistente na fase do inquérito? Não. Só na fase da ação penal. Como assim? Durante o inquérito policial, não tem a possibilidade de atuação do assistente da acusação. Só durante o processo, a segunda fase. Esse assistente de acusação faz um pedido para o juiz aceitar ele como assistente. O juiz manda para o Ministério Público, e aí o juiz diz se aceita não. A decisão que habilitar, a decisão que admitir ou não admitir essas pessoas como assistente de acusação é irrecorrível, não cabe recurso, pode até caber mandado de segurança, mas não cabe recurso, tá bom? Cuidado. E o que faz o assistente? O assistente pode propor meios de prova, pode recorrer, pode arrazoar os recursos do MP, pode participar dos debates orais, os poderes do assistente, tá bom? Mesmo que o Ministério Público não recorra, pode o assistente recorrer, por exemplo, no homicídio, a mãe da vítima virou assistente. O sujeito foi absolvido, o Ministério Público não recorreu. A mãe da vítima pode recorrer? Pode. Tá bom? E aí, senhores, eu quero também falar para você sobre o acusado. Que teve uma questão ali sobre o acusado. Cuidado. Quem que é o acusado? É o polo passivo da relação processual. É quem sofre a acusação. O acusado ele tem que ter capacidade para isso. E a capacidade se adquire com os 18 anos. Menor de idade não é acusado. Ele pode até responder pelo ECA, mas ele não tem capacidade processual. Tá bom? Cuidado. O acusado, ele tem direito ao silêncio. E não pode o silêncio ser interpretado em seu desfavor. Lembra disso? Cuidado. O acusado também, cuidado. Pode o acusado ser conduzido coercitivamente, condução coercitiva? Pode o acusado ser conduzido coercitivamente? Você vai dizer o seguinte, se for para ser interrogado, não. Se for para submeter a reconhecimento, sim. Como assim, Marciano? Eu sou acusado, você é juiz federal, né? O seu assessor foi lá, 15 horas, estava marcada a audiência, foi lá na frente, falou, veio, fez o pregão, chamou, cadê o Marciano? Nada. Volta para você e fala, doutor, o réu não compareceu até agora. O que você vai fazer? Vai mandar me buscar? Liga para a Polícia Federal e manda buscar o Marciano? Condução coercitiva, mandar buscar a força? Não. Eu não fui porque não quis, é porque eu não quero ser interrogado, eu tenho direito ao silêncio. Para que você vai mandar me buscar para chegar lá e falar assim, tá aí, gastou dinheiro com a viatura da polícia e eu não vou falar nada. Então, se for para prestar interrogatório, não tem condução coercitiva, porque ele não está obrigado a falar, cara. Agora, veja bem, tá bom, você toca a audiência, ele não veio, problema dele. Dá a revelia para ele, tem que ter um advogado ali, seja o próprio advogado do Marciano, que faltou a audiência réu, ou um dativo, que você nomeou, ad hoc, melhor dizendo, nomeou para o ato. Tá bom. Daqui a pouco, o Ministério Público fala assim, para a vítima, você consegue reconhecer o sujeito? Sim. Doutor,
Quero que manda buscar o réu para fazer reconhecimento. Aí manda a Polícia Federal buscar. Porque não é para fazer interrogatório, mas para ser submetido a reconhecimento. Tá bom? Cuidado com isso, tá? No que tange o acusado, os principais observação é isso, tá? Opa! Tá, aqui já falamos, não pode ser. Vamos ver esse aqui. Assinala a opção correta com referência ao sujeito da relação processual penal e às questões incidentes. As partes poderão indicar assistente técnico quando não houver peritos oficiais, sendo que o profissional nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo público sob pena de prisão por crime de desobediência falso. Senhores, assistente técnico, que é diferente de assistente de acusação. Assistente de acusação é esse cara que nós falamos. É diferente de assistente técnico. Que bicho é esse? Que é diferente. Assistente de acusação é aquele que ajuda o Ministério Público numa ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada. Tá bom? Assistente técnico, ele é um profissional indicado pelas partes, pelo Ministério Público, pelo réu, pelo advogado, pelo querelante, pelo querelado, pelas partes, para ajudar na interpretação de um laudo, ou para contestar um laudo. Por exemplo, imagina, senhores, que eu, advogado, pego um processo de aborto, e tem um laudo ali falando da substância que a mulher tomou. Não é isso? E que foi a causa do aborto. E eu procuro você, que é médico, que é médica, e falo, doutora, o senhor acha que esse remédio que essa mulher tomou foi suficiente para matar o feto? Você vai dizer, não. O senhor faz um documento para mim, o senhor faz um parecer. Você está figurando como assistente técnico. Eu vou pedir para o juiz e tal. Senhores, aqui, quando não, o assistente técnico não é perito. Perito é um sujeito nomeado pelo juiz, seja ele oficial ou não oficial. Na ausência de perito oficial, de perito concursado, nomeia-se um particular e o Estado, a União paga. Tá bom? O que a questão confundiu é assistente técnico com perito não oficial. Falso. As partes poderão indicar técnicos quando não houver peritos oficiais. Quando não houver peritos oficiais, o juiz que vai indicar um perito não oficial. E não as partes. Tá bom? Caso verifique que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça deverá certificar a ocorrência e proceder à citação, com hora certa, prosseguindo seu curso processual com nomeação de defensor dativo, se o acusado não comparecer nos autos. Verdadeiro, cuidado, citação por hora certa, que agora é possível no processo penal, ocorre quando o réu é procurado por 2 vezes, antes do Código Civil de 2015, era 3 vezes, agora 2 vezes, quando o réu for procurado por 2 vezes, estiver se escondendo, se ocultando para não ser citado. Você, o oficial de justiça, entra, vai lá na casa do Marciano, que é réu. O Marciano está aí? O filho fala, tá, vou lá chamar. Entra lá na casa, volta e fala, moço, e eu enganei, ele não está. Tá bom. Aí depois você volta lá, no mesmo dia ou no outro dia. Marciano está aí? O vizinho fala assim, ele está aí, eu vou lá chamar. Chego lá, moço, ele estava, mas saiu. Você fala, então o senhor avisa para ele que amanhã, que no primeiro dia útil, né, se for na sexta, se vai na segunda, que eu vou voltar aqui às 10 da manhã. Por isso que é com hora certa, para fazer a citação dele. Tá bom. O vizinho me fala e eu caio na risada. Falo, cara, que oficial de justiça burro, bicho. Se nem ele avisando, ele consegue me intimar, você imagina ele avisando que vai voltar aqui às 10 horas. E eu, que vou esperar, não espero. Problema meu, sabe por quê? Porque ele vai lá no horário marcado e vai dar por citado. E aí, eu esperto, falo, processo não vai nem correr, eu não assinei nada, não assinou, problema seu, Marciano. Porque o oficial de justiça marcou hora, se você não esperou, o problema é seu.
processo vai seguir. Agora, como não pode ter processo sem advogado, vai nomear um defensor dativo, por caso então verdadeiro, tá bom? Então, esse é verdadeiro, porque se estivesse ocultando. Citação será citado por edital, com prazo de 15 dias, suspendendo-se o curso processual até o comparecimento do réu. Senhores, citação por edital, falso. Citação por edital não é quando ele está se ocultando. Citação por edital é quando o réu não é encontrado, quando o réu não tem endereço certo, ou mesmo que ele tenha endereço certo, não foi encontrado. Foi lá, mas você não está aí, não. Está viajando, não sabe quando volta, tá certo? Ou não tem endereço. O cara morava numa casa, quando respondeu o inquérito policial, depois mudou, não deixou endereço, beleza. Aí será citado por edital. E na citação por edital, você lembra, suspende o processo, suspende a prescrição. Tá bom? Cuidado com a súmula 415 do STJ, que a suspensão da prescrição regula-se pelo tempo máximo da pena. Tá bom? Então, falso aqui. Por edital, com prazo de 15 dias, prosseguindo o seu curso processual com a nomeação. É falso. Está se ocultando, não é por edital. Por intermédio de qualquer outra pessoa localizada no seu endereço. Negativo. Se o cara tem endereço certo, ele não pode intimar outra pessoa. A intimação é pessoalmente. Intimação pessoalmente. Com hora certa, suspendendo o seu curso processual até que o réu compareça. Suspender um caramba. Quem mandou ele não esperar o oficial de justiça? Tá bom? Com relação à citação e intimação no processo penal, assinale a opção correta. Eu quero falar para você mais um pouquinho de citação, porque pode ser que caia para você. Senhores, vamos falar das espécies de citação? Quais as espécies de citação? Nós temos citação por mandado, que é citação pessoalmente, que é citação pelo oficial de justiça. Sujeito será citado por mandado quando ele morar na comarca, na seção judiciária ou na subseção judiciária onde corre o processo. Ora, eu moro, por exemplo, você mora em Brasília, tá bom? Mas o seu processo corre em Cuiabá. Você não vai ser citado por mandado, você vai ser citado por carta precatória, tá bom? O seu processo corre em Brasília, vai mandar uma carta precatória aqui para Cuiabá, para o juiz de Cuiabá te intimar. Agora, o seu processo é de Brasília, Justiça Federal de Brasília. Você mora em Brasília, você vai ser citado por mandado, porque é direito do réu, se ele morar no local onde corre o processo, ou seja, na comarca, no caso da Justiça Federal não se fala comarca, fala seção judiciária ou subseção. Tem direito de ser citado por mandado. A citação será também por carta precatória. Quando que vai ser por carta precatória? Quando o réu residir fora do local onde corre o processo. É o caso que você responde um processo em Brasília, mas você mora em Cuiabá. Você vai ser citado por precatória. Carta rogatória, quando o réu mora no exterior, com endereço certo. Cuidado com a pegadinha. Será citado por rogatória sempre que o réu residir no exterior. Toca um falso, cara. Pode tocar um falso. Porque o cara pode morar no exterior, mas não tem endereço certo. Para ser por carta rogatória, você tem que ter o endereço, a cidade, o estado do cara, para mandar a carta precatória, a rogatória. Se ele não tem endereço certo, mas está morando no exterior onde, cara? Venezuela, Bolívia, Estados Unidos, Canadá, onde que o cara está morando? Não sabe, aí será por edital. Citação será por edital quando não for encontrado, quando estiver em lugar incerto, não sabido, ignorado. O prazo do edital é 15 dias. Cuidado com o prazo de 15 a 90. Falso! Prazo, 15 dias. Ou seja, o edital vai ficar fixado lá na porta da vara por 15 dias. Durante esse período, não pode o juiz realizar qualquer ato. Réu citado por edital que não comparecer nem constituir advogado, fica suspenso o processo, fica suspensa a prescrição. Pegadinha, cuidado. Réu citado por edital será nomeado defensor dativo e o processo prosseguirá. Falso. Isso é para citação com hora certa ou por hora certa. E por hora certa nós já falamos que é quando o réu está se escondendo para não ser citado. Tá bom? Cuidado com a citação do policial, do militar. A citação do militar será pessoalmente. Falso, será na pessoa do chefe. Tá bom? A citação do militar
será na pessoa do chefe. Como assim? Eu sou militar. Vai fazer uma citação para mim? Não. Vai lá em casa? Não. Vai mandar para o meu comandante. Meu comandante que vai se virar para me informar. Tá bom? E aí, já que nós falamos, vamos falar um pouco da intimação. Professor, qual a diferença de intimação e citação? Verdade, hein? Citação é o ato pelo qual comunica ao réu sobre a existência de um processo, chamando-o para compor a relação processual, facultando a ele o direito de defesa e contraditório. Este é citação. Só tem uma citação no processo. Agora, intimação. Intimação é a comunicação que informa as partes sobre um ato realizado no passado. Realizado no passado, caramba, professor. Então, por que fala foi intimado para a audiência? Ele não foi intimado para a audiência. Sabe o que aconteceu? Vai ter uma audiência no dia 15/3/2018. Hoje saiu para você a intimação. Mas a intimação, professor, está para o futuro. Não. Essa audiência vai ser em 15/3/2008. Mas o problema é que a intimação é da decisão que marcou a audiência, cara. Por isso que fala que intimação é a comunicação, é a cientificação de um ato realizado no passado. O juiz deu uma decisão, designa uma audiência para o dia 15/3/2018. No outro, intime-se as partes. Você está sendo intimado da decisão que marcou a audiência. Só que aí ficou comum nós pensarmos o seguinte, que intimação é a comunicação de um ato futuro. Não. Comunicação de um ato futuro é notificação. Notifica-se para fazer um ato futuro. Intimação é de um ato passado. O que interessa para nós aqui, senhores? Algumas coisas que o CESP cobra. A intimação do MP ou do DP, defensor público, ele é sempre pessoal. Não é pessoalmente, é pessoal. Pessoal significa nos próprios autos, no processo. Você é procurador da República, você é promotor ou defensor público, saiu uma sentença, não vai um oficial de justiça lá no seu gabinete comunicar você da sentença. Sabe o que acontece? O processo vai até você. Porque é prerrogativa seu, membro do Ministério Público, é prerrogativa da Defensoria Pública ser intimado nos próprios autos. O processo vai, por isso que tem servidor que vai levar o processo, seja ele da própria Defensoria Pública, ou do Poder Judiciário, ou do Ministério Público. Tá certo? Do Ministério Público vai lá buscar o processo. Por que não manda só um oficial de justiça levar a sentença lá para o defensor? Por que não joga o nome do defensor no diário oficial e ele lê? Não pode. Nem, cuidado com a intimação do MP ou do defensor é pessoal, que significa nos próprios autos. Não é pessoalmente. Pessoalmente seria o oficial de justiça levar lá e mostrar para a pessoa dele. A intimação do advogado contratado ou do assistente da acusação é pela imprensa oficial. Eu, advogado, saiu uma sentença do meu cliente, você pensa que o oficial de justiça vai levar a sentença para mim? Você pensa que o oficial de justiça vai levar o processo para mim? Vai sair uma intimação no diário oficial e eu que tenho que ir lá ver, tá bom? Cuidado com isso, tá bom? A intimação, o prazo da intimação, como é que acontece? Sai uma intimação e começa a contar prazo. É da intimação ou da juntada da intimação? É sempre da intimação e nada da juntada. O prazo começa a contar da intimação. Só que no processo penal, exclui-se o início e inclui-se o final. Como assim, professor? Você foi intimado no dia 1º/11/2017. Para cumprir um prazo de 5 dias. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Foi intimado no dia 1º, o dia 1º não conta. Começa a contar no dia 2. 2, 3, 4, 5 e 6. Exclui-se o início e inclui-se o fim. Inclui significa que o fim é no dia 6, até o final do expediente, você pode ir lá cumprir seu prazo. No processo penal é assim. Exclui-se o início, exclui-se o dia do começo e
computa-se o dia final. Tá bom? Senhores, com relação à citação e intimação no processo penal, já falamos. Isso aqui nós já falamos. A citação, não falamos não. A citação do réu preso poderá ser cumprida na pessoa do procurador por ele constituído na fase policial. Você é meu advogado, eu estou preso. O juiz pode mandar a citação para você e não para mim no presídio? Negativo. A citação do preso será pessoalmente. O que é isso? A citação do preso será por mandado de que o oficial de justiça lá no presídio. Não pode ser pela imprensa, não pode ser pelo edital, tem que ser por mandado pessoalmente. Intimação do preso, citação do preso sempre pessoalmente. As intimações dos defensores públicos nomeados pelo juízo devem ser realizados mediante publicação nos órgãos. Negativo. Intimação de defensor público é pessoal, ou seja, no próprio auto. O processo vai até ele. Falso. Os prazos para a prática de atos processuais contam-se da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória. Verdadeiro. Verdadeiro. Tem duas súmulas tratando disso. Súmula 310 e súmula 710 do Supremo. Essa súmula vai dizer, opa, para aí. Se o prazo não pode começar em dia que não seja útil. Você foi intimado na sexta, não pode começar no sábado. Não pode começar no domingo. Começa na segunda. Se o prazo terminou no sábado, não pode cumprir, claro, prorroga-se para a segunda. Tá bom? Se você foi intimado ou citado por carta precatória, não pensa que, você mora em Brasília, está respondendo um processo na Justiça Federal de Cuiabá, a Justiça Federal mandou uma carta precatória lá para citar você em Brasília, para você responder à acusação que o prazo é de 10 dias. Se o advogado falou, não, cara, nem vamos esquentar a cabeça. Isso aqui até voltar essa carta precatória e juntar daqui 90 dias. Já perdeu o prazo, irmão. Porque não é da juntada, é da citação. Tá bom? Não é igual no processo civil. Em função dos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual, é admissível a citação por edital e por hora certa nos procedimentos sumaríssimos perante o GCRIM, Juizado Especial Criminal. Senhores, não se admite citação por hora. Não se admite citação por edital no Juizado Especial Criminal. Pode até ser por hora certa, agora por edital não. No procedimento comum, não se admite a citação ficta, nem tampouco a contumácia do réu. Falso. É possível a citação por edital. É possível a contumácia do réu. O que é a contumácia do réu? Decretar a revelia. Contumácia a ausência do réu. Decreta-se a revelia se o réu estiver ausente, se ele for citado, por exemplo, por hora certa, citação ficta, e não comparecer. Nomeia defensor dativo e toca o processo. Acerca das alterações processuais, vamos direto para a questão. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, será sempre pessoal a intimação do defensor dativo ou constituído pelo acusado. Defensor dativo até que sim. O defensor constituído não é intimado pessoalmente. Não precisa, o processo não vai a ele, desculpa. Você me conta, eu sou réu, você é meu advogado, você vai ser intimado pessoal? Não, intimação pessoal para você não. Você vai ser intimado pela imprensa, pelo Diário da Justiça. Você que tem que ficar lendo esse trem todo dia. Quanto à afluência dos prazos no processo penal, assinala a opção correta. Cuidado, tem um tópico no seu edital falando prazos. Sobre os prazos, A Defensoria Pública, para a Defensoria Pública, os prazos contam-se da data do recebimento dos autos com vista naquele órgão e não da aposição no processo do ciente de seu membro. Verdadeiro, verdadeiro. Tanto para o defensor público quanto para o Ministério Público, o prazo começa a contar não da hora do dia que ele bota o carimbo, a posição, a pôr o carimbo lá no final do processo, mas sim do dia. O processo não tem que ir até ele. O processo é defensor público. Como é que você é intimado de uma sentença? O processo vai até você.
Como é que eu, advogado, sou intimado? Pela imprensa. Tá bom. A hora que o processo vai até você, como é que era antigamente? O processo ia até você, imagina, num prazo de 5 dias. Daqui 90 dias, você ia lá no final do processo, colocava um carimbo e colocava ciente. A partir dali que começava o seu prazo de 5 dias. Puta que pariu, o processo já está 90 dias aí. Agora acabou, meu irmãozinho. O processo entrou para você aí no setor administrativo, protocolo, na Copa, não interessa. Entrou na instituição, defensoria ou Ministério Público, ali é o prazo inicial. Claro, o prazo inicial, quero dizer, exclui-se o início e inclui-se o fim. Então, ó, para a defensoria, os prazos contam-se da data do recebimento dos autos. Verdadeiro. Mesma situação para o Ministério Público. O prazo para a interposição de apelação assistente da acusação, habilitado ou não, será de 15 dias a contar do término do prazo do MP. Falso! Assistente de acusação que estiver habilitado, prazo para recorrer de apelação, 5 dias. Se não estiver habilitado, aí sim, 15 dias. Tá? Tanto para o MP quanto para a Defensoria Pública, os prazos contam-se em dobro. Mentira! Para o MP, o prazo é simples. Para a Defensoria Pública, que é dobro. Como assim? Ó? Prazo para entrar com recurso de apelação. Para o MP, 5 dias. Para o MP, para a Defensoria, 10 dias, porque é em dobro. Para o MP, conta de forma simples. Para a Defensoria, que é em dobro. Tá? Notadamente nos prazos de comunicação, a regra é a fluência do prazo a partir da juntada do mandado. Mentira do cacete, a partir da intimação e não da juntada do mandado. Para efeitos de contagem de prazo, considera-se intimado o representante do MP por meio de publicação. Mentira! Não é por meio de publicação. Publicação é o advogado e o assistente. O MP é publicado, ele é intimado pessoal, ou seja, os autos vão até ele, os autos vão até a instituição. No que se refere aos prazos, vamos direto para a questão. No processo penal, os prazos são contados a partir da data da juntada aos autos do mandado de intimação. Pode parar. Não é a partir da intimação e não das juntadas, tá bom? Senhores e senhoras, então, ficou aqui a contribuição do LAC Concurso para o seu concurso aí do TRF1 ou qualquer outro TRF que porventura tenha essas matérias ou qualquer outro concurso, tá bom, tá bom? Forte abraço, satisfação, tá bom? Se alguém quiser entrar em contato, meu e-mail é marciano.neves@hotmail.com. marciano.neves@hotmail.com, tá bom? Marciano, e se eu quiser tirar uma dúvida com você pelo seu WhatsApp? Pode. 65, tá? 981180808, tá bom? Tem a maior satisfação, porque eu já fui concurseiro, tá? Para quem não me conhece, sabe que eu vim do Ministério Público Federal, mas quero dizer para você que eu era servente de pedreiro, resolvi estudar. Graças a Deus, consegui passar no Ministério Público Federal, passar no TRF também, no TRE, inclusive fui chamado para analista, passei na Caixa Econômica Federal, em outros concursos, mas eu era servente de pedreiro. Senhores, se eu conseguir, você também pode conseguir. Basta ter paciência, foco e fé. Deus sabe do que você precisa, Deus sabe da sua necessidade, tá bom? Agora você tem que fazer a sua parte, você está fazendo a sua parte. Forte abraço, boa prova e qualquer coisa, nós estamos aí, ok? Satisfação. Clique lá